Pai, me aceita mesmo assim. Sabes que eu tentei mudar, sabes que não consegui. Por mim mesmo, eu sou contra o mal querer, mas em ti eu vou vencer. Devo confiar em ti. Pai, sou contra o mal que há em mim. Sou contra. E a mensagem de hoje, irmãos, vai mexer, como sempre, com a nossa alma, com o nosso espírito e também com a nossa vida. Eu queria fazer uma ressalva aqui no sábado passado, na verdade já virou retrasado. Nós fomos na Fazenda Rio Grande, preguemos lá, e nós tínhamos falado muito sobre o altar, que é o nosso coração. Quem esteve lá foi tocado, quem esteve naquela noite foi mexido. Eu também fui tocado, eu também fui mexido. Porque quando nós pregamos a palavra de Deus, irmãos, pelo menos comigo é assim. Eu tenho orado a Deus da seguinte forma: à medida que eu receber, ao mesmo tempo eu vou estar passando. Amém? O que eu receber de Deus, eu também vou estar passando. E o Espírito Santo, quando ele manda a gente trazer uma mensagem, então ele trabalha a semana toda no coração do pregador, para que o pregador, quando ele subir no altar, quando ele levar a mensagem, quando ele pregar realmente a mensagem, ele saiba o que ele esteja falando, e ele venha saber realmente, de fato, de verdade, o que ele vai falar para o povo, e o que ele vai passar para o povo. Então por isso que é importante que quando chegar o momento da palavra, você foca na palavra, você aproveita, mastiga a palavra, se alimenta da palavra. Amém, irmãos? Irmão, e não se preocupa. Se você for tocado por Deus, irmão, se quer correr, pular, fique à vontade. Se você for tocado por Deus, porque o nosso culto tem que ser um culto racional. Amém, irmão? Racional, em nome do Senhor Jesus. Então, para começar, já que o povo já está de pé, abre comigo no livro de João, capítulo 1. João, capítulo 1. E eu quero muito que você preste bem atenção nessa mensagem que o Espírito Santo vai falar ao nosso coração. E não é uma mensagem fácil de se dar, não, irmãos. Não é. Eu nunca preguei uma mensagem assim. Nunca. Mas hoje me fez entender de fato e de verdade como realmente é servir a Deus. Como realmente é você estar ligado com Deus. Porque muitas das vezes nós, quando começamos a dar os primeiros passos na igreja, a gente vai aprendendo muita coisa, sim ou não? De repente você esteve numa igreja, aprendeu, foi numa outra, aprendeu, andou em várias igrejas e foi aprendendo muitas coisas. Então cada líder ou cada igreja tem as suas doutrinas religiosas, tem os seus estilos de ensinar. Mas quando você se aprofunda na palavra, e algumas coisas você vai chegar e dizer: meu Deus, me ensinaram errado. Em outras partes você vai chegar e vai dizer: meu Deus, eu aprendi, tinha mais que não me ensinaram. Mas isso quando você deixa a palavra entrar. Amém, irmão? Então vamos ler comigo. João capítulo 1 do versículo 12. Versículo 12. Diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas de Deus. Então a gente vai focar muito aqui nessa palavra. Curve sua cabeça,
Vamos fazer oração. Peça para Deus aí falar no seu coração, que hoje vai ser muito forte. Aleluias. Meu Pai, em nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor venha falar no coração do teu povo, Senhor. E na medida que o Espírito Santo venha nos abençoar, ao mesmo tempo, meu Pai, eu quero aproveitar a oportunidade, como é um culto de família, para que o Senhor envie anjos agora lá na casa, meu Pai, de cada um dos nossos familiares, meu Pai. De repente, meu Deus, nós estamos aqui na igreja, mas alguém da nossa família não está conosco. Mas à medida que nós estamos cultuando ao Senhor, à medida que nós estamos ouvindo a Tua palavra, meu Pai, envia anjos agora na casa, meu Deus, de cada uma dessas pessoas, na casa dos Teus servos, meu Deus, e repreenda, meu Pai, toda obra do mal, todo espírito maligno, em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. E peça ao Senhor também, meu Deus, para falar nos nossos corações, Senhor. Senhor Jesus, que eu diminua, o Senhor cresça, que eu desapareça, o Senhor apareça, que não seja eu, mas seja o Teu Espírito a falar com as Tuas ovelhinhas. Desenvolve, Senhor, essa mensagem, fala no mais íntimo, no mais profundo, meu Pai, da nossa alma. É que nós te pedimos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê, diga amém. Graças a Deus. Palmas para Jesus, bem forte. Pode se assentar, toma seu assento, em nome do Senhor Jesus. O que nós lemos? Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, ok? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas de Deus. Irmãos, embora tenhamos sido separados de Deus por conta do pecado, quando aceitamos o Senhor Jesus, nós somos ligados através de Deus, através do Senhor Jesus. Quando nós abandonamos a nossa vida terrena, quando nós abandonamos o nosso eu, o nosso ser, e entregamos de fato e de verdade a nossa vida para Jesus, a gente começa a ter uma ligação com o Pai. A mensagem de hoje é sobre paternidade. Todo mundo fala que é filho de Deus. Vou fazer essa pergunta e vou levantar a mão aqui. Quem é filho de Deus aqui? Vamos lá, quero ver, levanta a mão, quem é filho de Deus? Viu como todo mundo levantou a mão? Se eu chegar agora num boteco, se eu chegar agora na galera lá, pulando o carnaval, pegar o microfone e dizer, quem é filho de Deus, levanta a mão, todo mundo vai levantar, sim ou não? Sim. A verdade, irmãos, que nem todos são filhos de Deus, nem todos. Por isso que eu falo que a mensagem, ela vai mais do mais profundo da nossa alma, para você entender o que é ser filho de Deus. Como que eu vou ter uma ligação com o Pai? Como que eu devo me envolver com Ele? Nós acabamos de ler aqui que aqueles que receberam o Senhor Jesus na crença ou até mesmo na fé, é chamado de filho de Deus. Mas o fato é que para você ser chamado filho de Deus, você precisa nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Não basta nascer somente da água, tem que nascer do Espírito. Quando nós nascemos de novo, nós somos gerados pelo próprio Espírito Santo. Quando nós nascemos de novo, nós somos gerados pelo próprio Deus. É como nós acabamos de ler aqui. Esse nascimento com Deus, esse nascimento com o Espírito Santo, esse nascimento que vai fazer essa ligação entre eu e Deus, para Deus me chamar de filho e eu chamar Deus de pai, essa ligação não é feita pela carne, na vontade de um homem, como é na nossa vida terrena, é no Espírito.
Por que tem muitas pessoas, eu sempre bato nessas teclas, por que tem muitas pessoas, mesmo que depois que se batizou nas águas, continua vivendo uma vida terrena? Não mudou de vida. O Espírito Santo, ele só vai poder mudar a sua vida se você deixar ele mudar a tua vida. Amém, irmãos? Ele não vai entrar com tudo dentro de você. É você que tem que falar: eis-me aqui. É que nem eu tinha falado sábado lá. Todo mundo tem um chamado, todo mundo foi chamado, todo mundo, sem exceção. Mas o chamado só se concretiza quando você diz: eis-me aqui. Quando você fala eis-me aqui, é porque você já está chegando e dizendo para Deus: estou à vontade na presença do Senhor, o Senhor pode fazer o que bem entender de mim. Por isso que, para você se tornar um filho de Deus, tem que nascer da água e tem que nascer do Espírito. Amém, irmãos? Para você se tornar um filho de Deus. Tá com a Bíblia? Vamos lá, abre comigo em Romanos, vamos lá. O pastor aqui vai ler uns trechos da Bíblia aqui. Romanos, do capítulo 8. E deixa o Espírito Santo falar o seu coração, irmãos. Romanos capítulo 8, do versículo 14. Muitas das vezes, a gente fala que amamos a Deus. E muitas das vezes, a gente sabe do amor de Deus. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que Deus é amor. É ou não é? Está na Bíblia. Sim ou não? Sim. Todo mundo sabe que Deus é amor, que Deus é bom o tempo todo. Mas o que adianta? De que adianta eu saber que Deus é amor e eu não amar a Ele? De que adianta eu saber que Deus é bom todo o tempo e eu não estou sendo bom para Ele? De que adianta eu saber, até mesmo pela Bíblia, que diz que Deus é o nosso Pai e eu não ser filho? Não bate, irmãos. A intimidade com Cristo, a intimidade com Deus, ele é bem mais no profundo, é bem mais algo assim que eu não consigo explicar, mas ele é bem mais no profundo do que se possa imaginar. São coisas que ninguém entende, a não ser você que realmente queira ter essa profundidade no Espírito Santo. É ter uma intimidade, é ter um envolvimento com Ele, é viver uma vida com Cristo. Vamos ler comigo lá no versículo 14, olha só. Diz assim, Romanos capítulo 8, versículo 14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Olha para o pastor, guiados. O Espírito Santo jamais vai te guiar em lugares aonde ele não está. O Espírito Santo jamais vai guiar um filho no lugar aonde que não agrada ao Pai. A Bíblia está clara, somente é filho, é guiado pelo Espírito Santo. Por exemplo, o carnaval vai chegar. Agora a pergunta é: você acha que o Espírito Santo vai levar o filho dele para pular carnaval? Quem acha? Não vai. É a festa da carne, não tem nada de Deus. Quando o Espírito Santo quer nos guiar, ele quer nos levar para o monte, ele quer nos levar para a presença, ele quer nos levar para a intimidade, ele quer nos levar para o crescimento espiritual. É isso que o Espírito Santo faz. Ele nos guia e nos leva. Então, se eu sou filho dele e eu estou sendo realmente filho de Deus, então eu vou sempre estar ouvindo a voz de quem? Do Pai. Mas assim, vamos lá, versículo 15: porque não recebesse o espírito de escravidão, mas outra vez, estardes em temor, mas recebesse o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba. Fala, Abba Pai. Abba Pai. Fala de novo, Abba Pai. Abba Pai. Depois eu vou te explicar o que é o Abba Pai no aramaico. Olha a profundidade dessa palavra, Abba Pai.
mas recebesse o Espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba Pai. Irmãos, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós não somos mais escravos deste mundo. O mundo não pode mais te escravizar. O diabo não pode mais escravizar você. Antes você era escravo do mundo, escravo dos vícios, escravo do pecado, escravo da carne. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você é liberto disso tudo. É entregar de fato e de verdade, irmãos. Não é simplesmente chegar e dizer: eu entrego a minha vida. Mas e amanhã? A entrega é a mesma? E depois da manhã, a entrega será a mesma? E daqui 1 ano, 2, 3 e assim sucessivamente, será que a entrega é a mesma? Quando nós entregamos realmente de fato e de verdade a nossa vida para Deus, a nosso ser, tudo pertence a Ele, irmãos. A tua alma pertence a Ele, o teu espírito pertence a Ele, tudo pertence a Deus. A tua vida, teus filhos, teu casamento, tudo é dele e é para Ele, amém, irmão? Palmas para Jesus, irmão, palmas. Tudo é dele, irmãos. Quando eu entrego a minha vida para Jesus, eu tenho que entregar de fato e de verdade. Por que nós temos visto muitos por aí crentes que supostamente entregaram sua vida para Jesus, mas continua na prática do pecado? Porque embora que você entregue a sua vida para Jesus, não vai te tirar da posição de pecador, não vai, não tem como. Mas o problema é que quando você entrega a sua vida para Jesus, de fato e de verdade, você não vai querer praticar o pecado. E olha que falhas você vai ter. Falhas você vai ter, você vai pecar. Mas isso vai demonstrar que quando você mesmo entregou a vida para Jesus e você peca, imediatamente o Espírito Santo te leva para o joelho. Amém, irmão? Imediatamente ele te coloca de joelhos. Agora, por que ele faz isso? Para mostrar para você que sem Deus você não é nada. Absolutamente nada. Então, quando nós erramos, quando nós pecamos, o Espírito Santo nos leva para o Abba Pai. Oh, glória! Isso é muito forte. É a hora que você fala: Senhor, eu pequei, eu errei, meu Pai. Irmãos, eu creio que assim, porque quando se entrega mesmo a vida para Jesus, você busca esse encontro com Ele, a gente fala mais Pai do que Deus. Amém, irmão? Verdade é. O teu linguajar muda com Ele por causa da aproximação, de uma proximidade. Pode ver, todo mundo fala de Deus. Os ímpios falam de Deus, os incrédulos falam de Deus, até os bruxos falam de Deus, as religiões todas falam de Deus. Mas não é todo mundo que só por falar de Deus tem uma intimidade com Ele, a não ser que seja o quê? Filho. Então seja filho hoje, seja filho hoje, seja filho amanhã, seja filho amanhã, e assim sucessivamente. Tenha Deus como Pai, irmãos. E diz mais assim no versículo 16: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E agora como que acontece isso? Olha o que a Bíblia fala, preste bem atenção. O mesmo Espírito, com a letra E aqui na minha Bíblia, está na Bíblia de vocês? Com a letra E maiúscula, que é o Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito. Pode ver, na Bíblia está com a letra minúscula, que é nós, meu Espírito, que somos filhos de Deus. É o próprio Espírito Santo vai chegar e vai dizer: ei, você é filho agora. Você agora é filho. Você não é mais filho do diabo.
Você não pertence mais a este mundo, você pertence a Deus, você pertence a Ele, porque Jesus morreu na cruz por mim e por você. Aleluia, irmão. Palmas para Jesus. Tem que dar salve de palmas para Ele. Oh, glória! Aí Ele testifica. Quando Ele testifica que eu sou filho, eu só penso em única coisa da minha vida: é agradar. É agradar. E muitas das vezes, irmão, meu Deus do céu, isso aqui é forte. E muitas vezes, quando você só quer agradar a Deus, até rigoroso com você mesmo você é. Você fica rigoroso contigo mesmo, é ou não é? Você fica. Nós somos rigorosos com nós mesmos, porque eu só quero agradar a Deus. O meu prazer é agradar a Deus. O meu prazer é viver com Deus. O meu prazer é estar numa intimidade com Deus. Eu só tenho prazer com Deus e nada mais. Pode vir o mundo que for vir contra, pode levantar pessoas para te derrubar, pode vir o diabo, pode vir o inferno inteiro, pode vir tudo, mas ninguém vai te tirar da posição de filho. Até porque foi o Espírito Santo que te escolheu, irmãos. Por que você acha que está aqui na igreja hoje? Está aqui de bobeira? Você acha que você está aqui de bobeira? Porque no teu lugar poderia vir uma outra pessoa. No teu lugar poderia vir um parente teu. Mas é você que está aqui. Sabe por que Deus te chamou? Porque Ele quer uma intimidade com você. Aleluia! Ele quer ser íntimo de você. Ele não quer que você seja apenas servo, amigo, porque a Bíblia fala dessas qualidades: amigo de Deus, servo de Deus. Ele quer é que você seja filho, filha. Se eu sou filho, eu também sou servo, porque daí eu vou estar na qualidade de servi-lo. Servi-lo como? Na obra, numa igreja, ganhando almas, falando do nome do meu Pai, apresentando para o mundo não o Deus de uma religião, mas apresentando para o mundo o meu Pai. Aleluia, irmão. Oh, glória. Oh, Espírito Santo. Oh, chacantarará, chabaracim, tem uma história do teu pai, não é? Você quer que os teus amigos conheçam a história do teu pai, não é assim? Dos avós e tal. É a mesma coisa com Deus. Deus não quer que você chegue a uma pessoa que está sofrendo, a uma pessoa que está padecendo. Ele não quer que você chegue e fale: ó, lá na igreja é assim, assim, assado, vai lá e não sei o que, se converte. Não, Ele quer que chegue e fale assim: ei, você é meu irmão, mas você não está sabendo disso, né? É isso que Ele quer. Ó, eu vou te mostrar o Pai para você. E agora como que eu vou mostrar o Pai se não é com a minha vida? Se não é com o amor? Se não é com a vontade de chegar e mostrar: eu quero te mostrar o meu Pai para você. Esse meu Pai, Ele é teu Pai também. É aí que a pessoa vai fazer o discipulado, vai fazer a pessoa crescer, nascer da água e do Espírito, para que seja o Espírito de Deus e fala: ó, vai testificar que você é filho e que você é filha. Amém, irmãos? Nós temos que tomar muito cuidado, porque a gente vê aí o passado. Está na hora de todos nós botar uma pedra no nosso passado. Como diz o pastor essa semana, falou assim para mim: ó, pastor, tem que seguir em frente. Sabe como se segue em frente? Quebra os retrovisores do lado, pá, pá, e arranca o espelho de dentro, porque você não vai precisar olhar para trás, e nem ali, e nem ali. Você só vai ter o foco só de olhar para frente. Muitas das vezes tem pessoas que, por mais que passaram uma vida ruim, até mesmo na paternidade, com os pais,
Alguns casos tivemos aí que a gente já ouvimos falar muito, até de mulheres, né, que hoje foram violentadas até pelos seus próprios pais. Uma pessoa dessa, quando vai chegar até Deus, ela fica na desconfiança até com Deus, porque acha que o que aconteceu com ela, acha que Deus aprova, por você chegar a falar pai. Então tem pessoas que sofreram na sua adolescência, quando era criança, e ela tem medo de ouvir a palavra pai. Eu já sofri também na mão do meu pai. E quando eu ouvi a palavra pai de Deus, eu achava que Deus era da mesma forma como meu pai me tratava. Então eu sempre ficava com o pé atrás. Por isso que nós acabamos de ler aqui, que por outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, porque você não vai ter mais medo, porque a Bíblia fala dois tipos de temor: temor com Deus, respeito, ou temor por medo. Então quando você quer ter um encontro, uma vida mesmo com Deus, uma das primeiras coisas, irmão, é você apagar o teu passado. É doído? É, mas está na hora de colocar uma pedra no passado e chegar e dizer: chega, a minha vida já era, aquilo ali já morreu. Ainda mais você que se converteu, irmão, ainda mais depois que você se batizou nas águas. Quando você se entrega a tua vida, desce as águas, é claro que ali você está matando o que? A velha? Não ouvi, a velha criatura. Então se eu matei a velha criatura, então por que eu tenho que ficar olhando para trás e ficar lembrando das coisas que aconteceu comigo lá atrás? Se hoje eu tenho que viver uma novidade de vida, eu tenho que viver uma novidade com Deus. Deus é amor o tempo todo, irmão. Ele ama a cada um de nós, e Ele ama também o pecador. Ele ama o bruxo que está lá fora. Ele ama aqueles ímpios da mesma medida que nós. Ele ama. Aqui não tem com Deus, não tem esse negócio: eu amo mais o pastor Gerdau, eu amo mais ele do que o fulano. Não existe isso. Você vai saber realmente a medida do amor de Deus para com você na medida que você o ama. Amém? Na medida que você o ama. Porque pensa, irmão, é fácil amar o marido, é fácil amar a esposa, é fácil amar os filhos, é fácil amar a mãe, o pai, os irmãos, porque você vê, você pega, você toca. Agora amar a Deus, irmão, só no Espírito. Eu tenho que amar Ele de fato e de verdade, ter uma intimidade com Cristo. Aí você lê no versículo 17: e se nós somos filhos, somos logo o quê? Herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos. Olha aqui, não tem muito sorrisinho não. Para que também com Ele sejamos o quê? Glorificados. Amém, irmão? Tem muita gente que prega essa parte aqui usando a teologia da prosperidade. Mas se você for bem no profundo, como nós estávamos lendo aqui, se nós somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo, ele está falando da vida eterna. Ele está falando da salvação, irmão. Porque se você levar isso aqui ao pé da letra, numa teologia da prosperidade, aí você vai baixar a cabeça e vai dizer: eu não sou filho, então. Porque o ímpio tem uma mansão e a minha casinha é uma casinha pequena. Então peraí, alguma coisa aqui está de errado então. É ou não é? Ele fala da vida eterna, da salvação. Para você ser filho, você tem que entregar a vida para Jesus. E para você ser salvo,
Você tem que ser filho. Olha para a pessoa do seu lado e fala: seja filho, seja filha. Fala aí para a pessoa aí. Fala aí, seja filho ou seja filha. Isso é ser. Eu escrevi uma coisa assim, ó. Ouvimos muitas pessoas dizerem: eu também sou filho de Deus. É ou não é? A gente ouve. Sabemos que só é biblicamente verdadeiro para aqueles que nasceram de novo. Agora, para os demais, Deus continua sendo somente o seu Criador. Tem que nascer de novo. Tem que nascer da água. Tem que nascer do Espírito. Você não pode viver uma vida de religiosidade. Você não pode viver uma vida se aprofundando em apenas coisas religiosas da igreja. Não, você tem que estar numa intimidade com Ele. Você tem que estar numa mais profundidade na presença de Deus. Amém, irmãos? Amém. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos estão tudo quietos hoje. Isso é ter uma intimidade com Cristo. Porque todo mundo fala que é filho. Mas vem cá, que filho é esse que continua sendo rebelde com o pai? Me diz. Se eu realmente sou filho de Deus, então por que eu continuo sendo rebelde para com Ele? Porque, irmão, eu vou dizer uma coisa aqui: as pessoas que estão perdendo a salvação, indo para o inferno, não é por causa do pecado. É porque não carregou a cruz, é porque não aceitou Jesus, é porque não quis ser filho dele. Porque quando você entrega a sua vida realmente para Jesus, você não pratica mais o pecado. Ele já fez isso tudo na cruz por nós, sim ou não? Já pagou. Ele já fez isso. Ele já derramou o sangue por nós. Então as pessoas estão perdendo a salvação, não é por causa do pecado. Ah, porque fumou, foi para o inferno. Ah, porque bebeu, foi para o inferno. Ah, porque se prostituiu, foi para o inferno. Não, foi para o inferno porque não aceitou Jesus. Pronto, acabou. Porque quando você aceita, você não vai praticar mais. Eu quando abandonei o pecado, eu quando abandonei os vícios, eu quando abandonei as drogas, eu quando abandonei o mundo, é porque eu aceitei Jesus. Aí eu entendi o que é nascer da água e do Espírito. Aí eu entendi o que é realmente viver uma vida com Jesus. Amém, irmãos? Agora a pergunta é: irmãos, você abandonou o seu pecado? Quando você desceu as águas, você continuou na fé? Ou você continuou praticando o pecado? Essa é a grande pergunta. Porque na igreja a gente pode enganar todo mundo, irmãos, mas a Deus ninguém engana. Não tem como se esconder. Ninguém engana a Deus, não. Quem vai ser prejudicado não é a igreja, ou o pastor, ou algum irmão que está do teu lado. É você mesmo que pode ser prejudicado. Agora imagine a pessoa ir lá no inferno, com a alma perdida, que não tem mais como voltar atrás, e vai lembrar dessa mensagem e dizer: você não quis me chamar de filho? Você quer que eu seja teu pai, mas você não quer ser filho? Você quer as minhas bênçãos, mas não quer o abençoador? Porque tem muita gente assim. Tem muita gente que vem na igreja somente atrás de bênção, mas quando apresenta o abençoador, ninguém quer. Tem que entregar a vida para Jesus. Agora a pergunta é: você realmente entregou de fato e de verdade a sua vida para Jesus? A tua alma realmente está ganha? Já hoje aqui no grupo, aqui, conversando com o rapaz no grupo que nós temos, ele foi postado uma coisa lá, aí eu fiz um comentário depois, falando do inferno. Até que na Bíblia fala, lá em Apocalipse, se não me falha a memória, que até mesmo as pessoas que já estão no inferno, ainda eles vão blasfemar contra Deus por causa da situação.
Porque eles acham que foi Deus que jogou a pessoa no inferno. Não é Deus que joga as pessoas no inferno, a pessoa vai porque quer. Aquilo ali foi criado para o anticristo, para o falso profeta e para Satanás e seu demônio. O ser humano simplesmente está pegando a rabeira de caminhão e indo junto. Agora por quê? Porque não quer esse filho. Ah, eu amo Deus, mas você ama Ele? Aliás, ao contrário, né? Deus é amor, mas e você? Você ama Ele de fato, de verdade? O que é amar a Deus de fato e de verdade, irmão? Se não é eu sacrificar a minha vida? O que é amar a Deus de fato e de verdade? Porque a Bíblia nos ensina a amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento, e amar o próximo como a ti mesmo. Mas existe outra parte da Bíblia que fala: ame o próximo como eu vos amei. Jesus fala, numa parte da Bíblia ele diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. E na outra parte da Bíblia, Jesus fala a mesma coisa, mas aí ele muda: ame o teu próximo como eu vos amei. Aleluia. Amém, irmão? Aleluia. Agora, se você sabe, vamos para Jesus. Aleluia. Se você sabe que Deus te ama, como que você tem tratado o teu próximo? O mundo, irmão, olha o que está acontecendo com o mundo. As pessoas, existe uma porcentagem assim, de 100% de pessoas, 45 odeia crente, 45, mais uns 20, 30 não confia nos crentes, o restante tem medo dos crentes. Nós não temos que colocar medo em ninguém, irmãos. Eu tenho que apresentar o meu Pai. Sabe qual que é o nosso problema? A gente aponta muito o dedo no pecado dos outros, mas esquece de nós. É ou não é, irmãos? A gente aponta o dedo demais. Quando você entregou a vida para Jesus, você acha que ele foi lá e apontar o pecado? Ah, ó, esse aqui ficou fumando aí, ó, agora vem aí se rastejar nos meus pés. Você acha que ele fez isso? Não fez, irmãos. A gente acusa muitas pessoas só porque nós estamos de dentro de uma igreja. A gente acusa muitas pessoas só porque nós estamos na presença de Deus. Mas, irmão, sinceramente, irmão, escuta o que o pastor está falando aqui. O que eu estou falando aqui não foi porque me ensinaram, não, porque eu entendi de fato, de verdade, o que é amar a Deus, numa intimidade com Ele. É que nem eu falei no início, a gente acaba sendo até rigorosos com nós mesmos, e quando nós somos rigorosos, queremos ser rigorosos com os outros, irmãos. Mas não é o que Deus nos ensina, não é o que Ele quer. É ou não é? A gente recebe a palavra? Recebe. Exortação? Recebe. A gente vai receber muita coisa, uns puxão de orelha também, mas tudo isso é para a edificação do teu espírito e da tua alma. Diga graças a Deus, irmão. Dá uma salva de palmas para Jesus aí. Vai lá comigo em Gálatas, vamos lá, Gálatas capítulo 3. Hoje nós vamos mexer na Bíblia. Gálatas capítulo 3. Por que eu gosto de mexer na Bíblia, irmãos? Para não chegar e dizer assim: o pastor está falando uma coisa com coisa, só enchendo pão com linguiça, como a gente já tem visto muitos por aí. Por isso, está aqui na Bíblia. Tem que acompanhar a Bíblia, tem que ler a Bíblia. A palavra está aqui, irmãos. E às vezes, irmão, veja só, às vezes a gente reclama: ó Deus, fala comigo, Senhor, ó Pai, fala comigo, Deus, eu não consigo ouvir a tua palavra, mas a Bíblia está lá fechada. A Bíblia está lá fechada. Ei, antes de você receber uma profecia, antes de você receber qualquer revelação de Deus, primeiro tem que ler a Bíblia, para depois se confirmar uma profecia. Amém, irmãos? Amém? Amém? Amém.
E escuta o que estou te falando. Quando eu leio a palavra, aí eu recebo uma profecia, a palavra vai te lembrar, o Espírito Santo vai te lembrar, olha só, foi realmente o que eu tinha lido. E se não foi da mesma medida que falou, pelo menos cheguei perto naquilo ali que foi lido. Porque antes de qualquer coisa, você tem que ler a Bíblia, você tem que ler a palavra, porque essa é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. E as pessoas aí do mundo, se você ficar ouvindo muita coisa, você vai ficar doido. Ah, porque a Bíblia foi escrita pela mão dos homens. É claro que foi escrito pela mão dos homens. A única coisa que foi escrita pelo próprio dedo de Deus foi as tábuas dos 10 mandamentos. E ainda Moisés teve que quebrar aquelas tábuas ainda. Quando ele chegou lá para passar os 10 mandamentos para o povo, ele viu o povo adorando os outros deuses. Aí ele teve que quebrar. Agora, por que ele quebrou? Porque se ele lesse aquilo ali na hora, era morte praticamente para todos eles. Aí ele teve que voltar no monte e ele mesmo escrever as tábuas. Ele mesmo escrever. Por causa disso, irmãos. Tem que ler a palavra de Deus, tem que se envolver com ele, e está tudo escrito aqui. Vamos lá, versículo 26, Gálatas capítulo 3, do versículo 26. Diz assim: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Olha só misericórdia. Todos são filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Só que tem uma coisa, irmão. O pela fé em Cristo Jesus não é você simplesmente dizer, eu tenho fé em Jesus. Não, pela fé em Cristo Jesus é a hora que você vai carregar a cruz. Pela fé em Cristo Jesus é a hora que você entrega a vida para Ele. Pela fé em Cristo Jesus é a hora que você para de beber, é a hora que você para de fumar, é a hora que você para de se prostituir, é a hora que você para de viver a sua vida terrena, é a hora que você para de viver a sua vida carnal. Esse é pela fé em Cristo Jesus. Porque você vai entregar a sua alma, a sua vida, o seu corpo para o Senhor Jesus. Isso é pela fé. E para mim enxergar isso pela fé, para mim viver isso pela fé, eu tenho que tornar uma pessoa espiritual, porque uma pessoa carnal não consegue fazer isso aqui pela fé. Ela consegue dizer sim, que entregou a vida para Jesus, mas continua errando, continua pecando, e depois quer ser chamado filho ou filha. Veja como que é mais profundo esse negócio, irmão. Veja como que não é simplesmente vir na igreja, entreguei a vida para Jesus e não é não. É bem mais profundo do que se possa imaginar. Requer muito sacrifício da nossa vida. Requer realmente entrega. A entrega tem que ser real, a entrega tem que ser verdadeira, a entrega tem que ser notória, a entrega tem que ser na profundidade da alma, e muitas das vezes com lágrimas e dores. Não tem muita alegria não. Isso é querer viver uma vida com Cristo. E muitas das vezes nós ficamos bravos com algumas coisas que acontecem ao nosso redor, ficamos bravos porque as coisas não estão dando certo, ficamos bravos com tantas coisas e colocamos até a culpa em Deus. É ou não é? A essas horas você até esquece que Ele nem Pai é. Porque você acha que Deus castiga, Deus está castigando, irmão, é Deus que jogou o fardo nas tuas costas, irmão. Não é, irmão. O que nós estamos colhendo hoje foi o que nós plantamos ontem, e o que você está plantando hoje você vai colher amanhã. E é bíblico, e nem precisa ser bíblico para isso, a gente sabe. Por isso que nós vimos aquele lá dos herdeiros para o reino de Deus. Para mim ser salvo, eu tenho que fazer por merecer, e para mim merecer, eu tenho que ser filho dele, eu tenho que ter uma intimidade com o Pai. Eu não
não posso viver uma vida de religião, eu não posso viver uma vida apenas fazer as minhas coisas dentro da igreja, dentro de um lugar fechado, e depois lá fora fazer outra coisa, porque a religião faz isso, irmão. O que afasta o homem de Deus é a religião. A gente sai por aí, vai evangelizar, fala com pessoas, a gente vê pessoas batendo no peito dizendo: eu já tenho a minha religião. Agora, por que já tem a religião? Porque é fácil viver uma vida religiosa. De dentro da igreja você pode fazer um monte de coisa, você pode pregar, ser pastor, ser missionário, ser obreiro, você pode fazer um monte de coisa, cantar louvor, lavar a igreja, limpar banheiro, pintar, você pode fazer um monte de coisa na parte religiosa. Você vai até, né, ó, que legal, irmãozinho, tá, ó, prega bem, ó, o fulano canta bem, certo? Porque daí depois, quando você termina todas essas tarefas, você volta para o teu mundo, e você vai continuar pecando do mesmo jeito, desagradando a Deus. Sabe por quê? Porque a religião fala bem assim para você: o importante é que se for no domingo na igreja, né, aí você fez a tua parte. Eles colocam desse jeito: você fez a tua parte com a religião, agora faça a tua parte. Qual que é a tua parte? Eu vou pecar, vou me prostituir, vou fazer um monte de coisa errada, vou matar, vou estuprar, vou fazer um monte de coisa errada. Aí domingo, volto lá na igreja e eu faço as minhas coisas com a religião. É desse jeito. E aí depois as pessoas assim querem chamar Deus de pai. Irmãos, não é que Deus tapa os ouvidos não, mas Ele se entristece com isso. Ele se entristece. Agora, quando você realmente se torna filho mesmo de Deus, tudo que você faz, mesmo dentro da igreja, mesmo pregando, mesmo evangelizando, mesmo louvando, cantando, mesmo limpando a igreja, fazendo tudo isso que eu falei agora há pouco, mas lá fora você continua sendo a mesma pessoa, aí sim é notório que você realmente é filho de Deus. Amém, irmão? Oh, aleluia! Irmãos, conhecer a Jesus é conhecer ao Pai, não tem outro. Conhecer Jesus é conhecer ao Pai, pois Ele é descrito como a expressa imagem de Deus. Vou repetir: Ele é descrito como a imagem expressa de Deus. Por isso que Jesus fala: ninguém, olha o que fala, ó, ninguém chegará até o Pai se não passar primeiro por mim. Ninguém chega até Deus se não passar pelo Senhor Jesus. E a religião manda você pular degrau. Com Deus não tem degrau não. Tem degrau, um a um, e não pular degrau. A religião não está nem aí para Jesus. A religião quer Deus. Eu quero Deus, eu quero Deus. Mas qual Deus que você quer? Porque no mundo está cheio de Deus. Qual Deus que a religião fala? Qual é o Deus que muitas pessoas falam? É o Deus de Israel? O Senhor Jesus? É o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Ou é o Deus das religiões? O A, o B, o C, o D, porque a religião e no mundo está sim de Deus, irmãos. É ou não é? Está sim de Deus. É como eu já tenho pregado. As pessoas querem tocar. Eles querem tocar. Eu vou fazer desse púlpito aqui como meu Deus. Então eu quero tocar, eu quero limpar, eu quero tirar o pozinho. Eles querem tocar. Mas o problema é que eles não querem ser tocados por Deus, irmãos. Esse que é o problema. Quando você tem uma intimidade com Cristo, você vive uma vida com Ele mesmo, você tem que ser tocado, abraçado, amado. Amém, irmãos? Isso é ter uma intimidade com Ele. E infelizmente, em muitas igrejas, não está acontecendo isso. Eu falo em todas as igrejas. O problema não é a igreja. O problema é a pessoa em si com o próprio Espírito Santo. O problema não é o pastor. O problema não é quem prega.
O problema não é irmãozinho aqui, irmãozinha lá. O problema é nós mesmos. É eu com Deus e Deus comigo. Eu tenho que entregar minha vida para Ele. Eu tenho que ser realmente verdadeiro. E eu tenho que realmente nascer da água e do Espírito. Ei, o Espírito Santo está falando agora. Você que já se batizou nas águas, você já se batizou nas águas e já tem algum tempo, mas a velha criatura continua viva. É com você. Aí sabe o que é que você tem que fazer? Se batizar de verdade. Matar a velha criatura. Amém? E se é com você, sim, que o Espírito Santo está falando, depois você vai vir aqui na frente e nós vamos orar. Ah, pastor, mas todo mundo vai olhar. Você vai se preocupar com todo mundo? Ou você vai se preocupar com a tua alma? Porque quando a gente estiver lá no reino de Deus, irmão, pelo amor de Deus mesmo, agora já falo, pelo amor de Deus, né? Eu lá no reino de Deus e chegar, ó Deus! Não, né, irmão? Eu quero chegar no reino de Deus e dizer, Abba Pai, Paizinho, eu quero abraçar, sai da minha frente, todo mundo está lá, sai da minha frente, o que você quer, irmão? Eu vou lá abraçar o meu Pai. É isso que tem que acontecer, irmão. Quando você tem essa vida com Cristo, tem uma intimidade, você quer abraçar Ele. E como Deus é Espírito e não tem como abraçar, a gente começa a abraçar um ao outro, os irmãos e tudo mais. É ou não é? Ah, irmão, palma para Jesus. Tá louco, Ele merece as palmas. Isso é uma intimidade, irmão. Uma intimidade, uma paternidade com Ele. Por isso que eu falo, está na hora de nós, eu falo nós, incluindo o pastor aqui, está na hora de nós botar uma pedra aí no passado e esquecer, irmãos. Esquecer. Porque às vezes você está recuado no amor do Pai. Porque de repente você sofreu alguma coisa na infância, mas você está com medo. Você está com medo, então você está recuado. Não, se lança a Ele, se lança na presença dEle, se joga nos braços do Pai. Ele é o único, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Ele é o único. É o único que te ama de fato, de verdade. É ou não é? Hoje nós, como os pais, se nós brigar com os nossos filhos, se a gente não tiver entendimento, a gente até mandar, vai embora de casa, se vire. É ou não é? É ou não é? Sim, irmão. Agora Deus não. Deus é diferente. Ele é diferente, Ele é mais amor. Só que eu sei que Deus é amor, mas eu também tenho que amar Ele, irmão. Quando eu cheguei na presença do Senhor, irmão, você já vinha com o tempo também do Evangelho. Você acha que eu aprendi assim da noite para o dia? Não, irmão. Eu cheguei e falei, Senhor, eu vou te falar a real. Falei assim para Deus, eu tenho que ser sincero, você tem que ser sincero. Eu vou te falar a real, Senhor. Eu sei que o Senhor é amor. Eu sei. Mas o problema, eu queria saber de mim. Será que realmente eu te amo, de fato e de verdade? Porque eu posso falar eu te amo, eu posso cantar poesias, eu posso falar um monte de coisas bonitas para o Senhor, mas eu queria saber, será que lá dentro de mim mexe esse amor? Glória a Deus. Será que 10 palavras da minha boca, ou até mesmo em orações, eu consigo falar amor, amor, eu te amo, eu te amo? Será que realmente eu consigo fazer isso? Será que agora eu vou mais no profundo? Será que realmente eu vou morrer pelo Senhor Jesus? Porque essas horas, se eu perguntar, quem tem coragem de morrer pelo Senhor Jesus? Todo mundo vai levantar a mão. Agora, morrer por Ele, como os cristãos no passado morreram, aquilo ali, irmão, não é só por crença ou por fé, é porque houve uma intimidade, é porque houve uma conversão de verdade, é porque houve realmente um verdadeiro amor.
Por isso que Jesus fala: ame ao próximo como eu vos amei. Por quê? Porque Ele morreu por nós. Ele morreu por você. E em momento algum Ele vai ficar acusando do teu pecado, acusando dos teus erros, acusando das tuas falhas. Em momento algum Ele simplesmente fala: ó, eu estou aqui. Eu estou aqui. Se você quiser, eu estou aqui, eu lavo você, eu purifico você, e o meu Espírito vai testificar com o teu Espírito que a partir de hoje você se torna filho e filha de Deus. Palmas para Jesus. Vai lá no 1 João do capítulo 3, quase no finalzinho da mensagem. Até que a mensagem hoje ela está mais meio light, né? Geralmente o pastor traz umas assim, aquelas pegadas, mas é que nem eu falo, irmão. Não é eu que tenho que inventar a mensagem, não. O que eu vou levar para Jesus? Eu oro ao Espírito Santo. Quando eu tinha saído lá da igreja, até conversei com a pastora falou: pastor, vai lá dia 28 pregar. Vou sim, até comentei com a pastora, eu já tenho até umas 2 mensagens prontas. Mas acontece que as 2 mensagens prontas que eu tenho, não é nem para a igreja agora. Ele começou a falar muito sobre a paternidade, sobre amor, como realmente é ser filho mesmo de Deus, como realmente é amar a Deus. Será que realmente eu sou realmente filho de Deus? Porque é o que nós estamos querendo mostrar para o mundo. Eu quero mostrar para o mundo que só eu sou filho de Deus e que eles são os filhos do diabo. É ou não é, irmão? É ou não é? Sim. A Bíblia é clara. Aquele que vive na prática da mentira até mesmo se torna filho do diabo, porque ele é o pai da mentira. Mas assim como tem criaturas de Deus e filhos de Deus, também tem as criaturas dos servos de Satanás e filhos de Satanás. Quando a pessoa se torna realmente filho mesmo do diabo, meu irmão, pode esquecer. Ele não quer saber de Jesus, não quer saber do Evangelho, e ele vai continuar sendo filho, porque ele dobra o joelho e ele chama até o diabo de pai. Agora tem aqueles que estão no mundo, que não é o filho do diabo, mas são servos de Satanás, esse sim, porque ele desconhece o pai. Ele sabe que tem Deus, mas ele desconhece a paternidade desse Deus. Ele desconhece a paternidade do Senhor Jesus. Aí quando você apresenta a ele, aí, irmão, aí já era. Aí ele se converte e vai viver uma vida com Cristo. E nós temos que viver essa vida com Ele. Diga graças a Deus. Aleluia. Vai lá comigo então, 1 João capítulo 3. Até o título fala sobre os filhos de Deus. Até o título fala. Quando você tem o teu coração inteiramente entregado para Cristo Jesus, a gente tem falado muito, e onde eu for pregar, eu vou falar muito sobre isso, porque é o que só sai da minha boca. O teu coração, ele é altar de Deus, ok? E ele tem que fazer o que? Morada dentro de você. Aleluia. O que tem que estar dentro de você, dentro do teu corpo, tomando posse de você, tem que ser o Espírito Santo, e não o espírito maligno. Estão entendendo, irmãos? Porque tem pessoas que não têm o Espírito Santo, mas está cheio de demônios, tem um espírito maligno dentro. Se não tem o Espírito Santo, alguma coisa ou outra vai estar dentro da pessoa. Jesus mesmo já explicou sobre isso. Quando é expulso o diabo de dentro de uma pessoa, a Bíblia fala que ele sai e vai para lugares áridos. Ele não vai para o inferno. A gente fala, em nome de Jesus, você vai para o inferno e sai. Mas ele não vai para o inferno, porque lá no inferno não tem demônio. Se falar, eles te ensinaram errado. Lá no inferno tem almas. Porque se tivesse demônio lá no inferno, irmão, então já era. O mundo já deveria estar em paz. Porque quantos não foram para lá? Quantos eu, pela fé, em nome de Jesus, não mandei para o inferno? Quantos a pastora, em nome de Jesus, não mandou para o inferno? E os outros por aí, não mandaram para o inferno?
Já estava a multidão de demônio lá. O inferno para eles é depois. Eles estão tremendo na base, porque eles sabem, não tem jeito mais para eles. E a Bíblia fala que quando ele sai, ele vai para um lugar árido, um lugar isolado, um lugar seco, um lugar que não tem vegetação, um lugar que não tem nada. Mas aí o próprio diabo fala: eu vou voltar para a minha casa. Qual é a casa? Isso aqui, corpo, é a casa dele. Se eu chegar lá e ver a casa vazia, eu vou entrar. Só que tem uma coisa, Jesus fala, ele entra e depois traz mais 10 pior do que ele. E ainda Jesus acrescenta que ainda a pessoa fica bem mais pior do que a primeira vez. Por isso que se tem que buscar sempre o Espírito Santo, ser cheio da presença dele. Você tem que se envolver com o Espírito Santo, você tem que ter uma intimidade, buscar ele. É que nem eu comentei com a irmã já hoje. Eu falei para a irmã assim: irmã, eu quando me converti, até falei para ela, eu quando me converti, parece que eu estava mais interessado no Espírito Santo do que no próprio Senhor Jesus. Porque as pessoas falavam tanto do Espírito Santo, e aquele ali foi mexendo, eu falei, eu quero o Espírito Santo, eu quero o Espírito Santo, até que recebi o Espírito Santo. Mas quando eu recebi o Espírito Santo, aí que eu entendi que Jesus é o Espírito Santo. Amém, irmão? Amém. Que Deus é o Espírito Santo, e que Ele faz morada em mim, e que Ele faz morada dentro de você. Aleluia, irmão. E quando Deus faz morada dentro de você, irmão, você passa a ser como Jesus. Você passa a fazer as mesmas coisas que o Senhor Jesus, as mesmas obras, como Jesus fala. Aí você vai fazer bem mais do que eu ainda. Jesus fala, vai fazer bem mais do que eu ainda, porque dentro de você tem o Espírito de Deus, dentro de você tem a presença do Senhor. Amém, irmão? E você vai agir conforme o Pai, porque o Pai me ensinou, porque eu tenho essa paternidade com Ele, então Ele me ensinou a cuidar, a zelar, a amar, a puxar, a trazer para perto, e não atacar, e não beliscar daqui, beliscar dali. Irmão, eu vou te falar uma coisa, tem dias que eu perco o sono, eu vou lá no Kauai. Ali no Kauai, eu abro, que eu tenho o negócio do Kauai, eu vejo as lives. Aí tem a live de macumbeiro, veja só, todas as lives, ali na hora. Tem as lives dos macumbeiros, aí eu dou uma olhadinha e vou. Aí tem a live também dos crentes, aí eu dou uma olhadinha e vou de novo. Eu poderia ficar uma coisa assim no nexo, até pregando a palavra, e outro falando uma coisa aqui, Deus ali, e eu, mas daí de repente eu caio numa live. Olha só, irmão, eu caio numa live só de pessoas que gostam de misticismo, de bruxaria, e o cara ainda se chama tal de vamp. Aí estava ele conduzindo, né, a live, colocou ele, uma pastora, um pastor, e embaixo uma cartomante. Os três brigando. Os três ali. Os três estavam brigando. E eu assistindo a live. Como ele me segue, eu também sigo ele. Agora por quê? Pastor, se segue esses caras te seguem? Sim, por quê? Porque como que eu vou ganhar a alma deles para Jesus se não for dessa forma? Como que eu vou fazer isso? Quando ele viu que eu entrei, aí ele veio assim: o pastor Gerdau está aí, pessoal. Na hora ele escreveu, o pastor Gerdau está aí, na hora da live lá, o pastor Gerdau está aí, está nos assistindo. E daí, como eu estava só deitado ali, eu comecei a escrever, não, só estou vendo o debate aqui. Irmão, a pastora começou a atacar eles, xingar, você vai para o inferno, você é isso, você é aquilo. Aí o pessoal começa também a atacar, que tipo de pastor é esse? Porque Deus é amor, Deus não julga, Deus não faz isso, Deus não faz aquilo. Eu só olhando, esperando a sabedoria do Espírito Santo, porque tem hora que dá vontade mesmo. Aí ele pegou assim: pastor, escreve alguma coisa aí para nós aí. Falei assim: sabe de uma coisa?
para vocês 4, incluindo os 2 pastores, escrevi bem assim: você precisa ter intimidade com Cristo. É isso que falta para vocês. Glória a Deus. Amém, irmão? Intimidade. Só isso. Eu não preciso atacar eles. Eu não preciso xingar eles. Se eles estão nas trevas, é porque eles precisam de luz, irmão. Eles precisam de luz. Tem uma frase que eu fiz. Eu acho que ainda no fim do Pega o Pensamento. Eu gosto de fazer essas coisas. Que eu falo bem assim numa frase. Você foi chamado para ser o sal da terra e não o docinho deste mundo. Amém, irmão? Ser sal da terra. Você tem que trazer sabor. E o mundo faz isso, o mundo está nos olhando, o mundo fica nos olhando, fica nos observando, como é a nossa atitude, qual é a nossa ação, como nós devemos fazer. O mundo fica de olho. Só que tem uma coisa, irmão, ei, preste bem atenção que o Espírito Santo fala. Você não precisa provar nada para ninguém, amém? Você não precisa mostrar para o teu patrão, para os teus amigos, para o teu colega, para o fulano, para o ciclano, que você é o homem de Deus, que você é mulher de Deus, que você lê a Bíblia. Você não precisa. Agora você precisa sim. O que você precisa, sim, é dedicar o seu amor para com Deus. Amém? Palmas para Jesus. Dedicar. Vamos lá. 1 João capítulo 3, versículo 1. Diz assim: vede com grande caridade, e algumas Bíblias está como amor. Então vede qual grande caridade nos tem concedido o Pai. Olha só, olha o que Ele nos concedeu, por amor, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. E você fica preocupado que o vizinho não olha na tua cara, irmão. Você fica preocupado que você foi bloqueado no Zap. Você fica preocupado que você mandou a solicitação de amizade e não te aceitaram. Você é filho de Deus. E é obviamente que o mundo não vai te conhecer, porque eles não conhecem a Deus, irmãos. Sabe o que eu entendo aqui? Que se eu conheço a Deus, então eu conheço os meus irmãos. Amém? Amém. É que eu estava comentando até com o casal. A gente se engana e fala, os outros falam, ó o fulano assim, ele é cristão. Se ele é cristão, a gente já imagina, né? É cristão. Mas quem é filho de Deus conhece os irmãos. Não tem como enganar. É profundo, não é? Conhece os irmãos. Por isso que uma vez me criticaram alguns pastores, falaram bem assim: pastor, você fica muito com o pé atrás com vários profetas, por que que o senhor age desse jeito? Por que que tu és desse jeito? Aí eu pego e falo, não sei. Por que que eu sou desse jeito? Porque pelo que eu entendo, quem é filho de Deus, ele vai conhecer os seus irmãos. Ele vai conhecer os seus irmãos da fé. Não é simplesmente cheguei, eu sou irmão. Tudo bem, a gente vai receber. Mas aqui dentro, meu irmão, o Espírito é outro. Ele vai identificar. Olha, esse é teu irmão de verdade, viu? É do sangue gerado pelo Espírito Santo. É do sangue gerado pelo Pai. Por isso que tem muitos crentes que estão se enganando com os outros crentes. Porque se ele chega o Satanás, ele vê as pessoas, se infiltra na igreja, e a pessoa se passa por um crente, por um cristão, vai te tratar muito bem, e você vai dizer, é filho de Deus, é homem de Deus, é mulher de Deus. Aí quando você deixou levar, levou uma na cabeça. Aí você sai da igreja, como muitos estão fazendo aí fora, e diz, eu não fico mais nessas igrejas, porque o irmão fazia isso. Isso aqui é forte, sabe por quê? Porque saiu da igreja, estava fora da intimidade, porque se tivesse intimidade com Deus,
Não tinha saído da igreja por causa de fulano, de ciclano, mas estava falando, poxa, isso aqui não tem nada de Deus, não. Nada de Deus. Então, quando você é filho, quando você é filha, você conhece quem é o seu irmão. Olha com o rosto do teu irmão. Olha no olho, olha aí no olho. Olha no olho do teu irmão, da tua irmã. Olha aí. Só olha. Você vai conhecer. Amém? Você vai conhecer. Isso é uma intimidade com Cristo, isso é ter uma intimidade com Ele. Ainda vou lendo mais, já vamos encerrar. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, veremos. Seremos semelhantes a quem? Ao Pai. Como que você acha que o Pai te trata? Se você é filho e você sabe como o Pai te trata, agora é o momento de como você vai tratar o teu próximo. Irmão, eu vou falar uma coisa bem aqui para vocês, eu tenho 2 filhos. Os meus dois filhos já nasceram de dentro de uma igreja, certo? Os 2. O mais velho, ele não quer ir para a igreja. Eu vou falar aqui abertamente, ele não quer saber de igreja. Mas ele nasceu dentro da igreja. Só que o meu filho mais velho, ele viu eu sendo obreiro, ele viu eu fazendo culto, ele viu eu saindo da igreja, ele assistiu eu voltando para as drogas, ele assistiu eu voltando para o mundo, e ele também viu e assistiu eu voltando para Jesus, ele assistiu eu sendo levantado a obreiro, ele viu eu sendo levantado a diácono até pastor, e ele viu pela última vez quando também, deram um chutão no pastor. Meu filho. Aí, a gente se preocupa, porque se eu falar, vai para a igreja, vamos para a igreja, você tem que ir para a igreja, sabe o que o meu filho ia falar para mim? Porque daí eu me coloquei no lugar dele e falar, eu não vou não, eu vi você sofrendo na mão de todo mundo aí, eu vou na igreja para sofrer. Está entendendo, irmão? Aí eu pego e sabe o que eu falo? Está aí, Espírito Santo. Pelo menos ele viu. E eu estou tratando o meu filho como Deus está me tratando. Com amor, com carinho. Mas dou uns puxão de orelha? Dou. Dou umas pegadas boas? Dou também. Mas eu não preciso falar, vamos na igreja, senão você vai para o inferno. Vamos na igreja, senão você vai para o inferno. Vamos na igreja, porque está desagradando a Deus. Não. O que eu estou recebendo de Deus, o que Ele está me tratando como filho, é a hora que eu tenho que tratar o meu filho como Deus está me tratando. Sabe por quê? Porque daí, o que vai acontecer lá na frente se eu morrer hoje? Ele vai, eu vi o meu pai, isso, mas ele me tratou sempre como filho, nunca me puxou para a igreja, para ir com tudo, entendeu? É sim. Aí ele vai falar, agora eu vou entender o Deus do meu pai. Glória a Deus. Amém, irmão? Palmas para Deus. Agora já o pequenão, já o pequenininho já viu eu na igreja, está vendo na igreja e está vendo eu na igreja. E agora esse aí vai ter que ver até eu morrer. É isso que nós temos que fazer. Irmãos, pra você ter uma ideia, ser filho de Deus é o privilégio mais sublime da nossa salvação. Então não basta somente dizer, eu vou parar com isso, aquilo para me ser salvo. Não, você só vai ser salvo se você nascer da água e você nascer do Espírito e se tornar o que? Filhos de Deus. Porque lá no reino de Deus, Deus não quer saber de criaturas lá não. Criatura já está lá, os anjos. Ele não quer olhar para você e dizer, essa aqui é minha criatura mais louvável da igreja. Não. Você quer filho, meu Deus. Ele vai falar para ele, meu Deus, quantos filhos eu tenho? Olha, todos eles me amam de fato e de verdade. Ai, irmão, aleluia. Até os anjos capazes de ficar com ciúmes da gente. É verdade. Porque o teu prazer na presença do Pai é louvar, é glorificar, é amar, é fazer um monte de coisa. Ei, irmão, se você gosta de fazer poema, então, faz poema para Jesus. Mandava cartinha aí para sua esposa de se casar. Faz isso para ele também.
dedica o seu amor, dedica tudo. Ser filho de Deus, irmão, é a base da nossa fé e confiança em Deus. Se coloque de pé, eu quero fazer uma oração. Isso é ser filho. Isso é ser filho. Abba Pai, eu quero falar para vocês, no aramaico, é uma expressão de carinho, intimidade e proximidade com Deus. Isso é o significado do Abba Pai. Quando você lê Abba Pai na palavra de Deus, você tem que entender que Abba Pai significa intimidade, carinho. Não é Deus ter carinho por mim, é eu ter carinho por Ele. É eu que tenho que retribuir o meu amor por Ele. E proximidade, é eu que tenho que estar sempre próximo, vivendo de fato e de verdade uma vida com Ele. Isso significa Abba Pai. A paternidade de Deus nos revela de como o Pai que nos ensina, disciplina, corrige, Ele ama, Ele é sábio, Ele instrui e é também gentil e tem compaixão. Amém, irmão? E tem compaixão. A gente vai fazer oração, irmão. E essa oração, você vai falar com Deus da seguinte forma, com as suas palavras. Se você quer renovar a sua aliança com Deus, você que, até mesmo que quer fazer a obra de Deus, deseja fazer a obra de Deus, é queimado dentro de você, agora você vai ter essa oportunidade de renovar uma aliança com Deus, ou até mesmo de refazer uma aliança com Deus, e você quer servir a Deus mesmo, não somente como filho, mas como servo, irmão, já sai do seu lugar e vem para frente. Sai do seu lugar e vem para frente, se quer fazer assim. A aliança de vocês está tudo renovado com Cristo? Como é que está a aliança? A intimidade com Cristo. Como é que está a sua vida com Cristo? Por isso, irmãos, que eu falo, entrega a sua vida para Ele. E nós vamos orar. Então por isso quero que todo mundo venha aqui na frente, que a gente vai orar. Irmão, pode vir tudo na frente. O povo está coado hoje. Vem todos para frente, vamos orar. A pastora sobe aqui comigo. Estão tudo aí? Cadê? Casais, tudo junto, família. Pode vir tudo aqui na frente que a gente vai orar. A família, tudo, pode vir, em nome do Senhor Jesus. Pode vir mais perto, irmão. Elias, quando chegou lá para fazer o sacrifício, ele ó, chegai-vos até mim, vem mais perto. Glória. Né? Alô, irmão. Quando você estava no mundo para ver lá o show lá, não sei de quem lá, você estava bem pertinho, né? Mas Jesus também está bem pertinho. E lá no reino de Deus, você vai ficar longe, distante? Ah, eu não vou lá porque eu sou tímido. Então você nem vai. Não, irmão. Se lance na presença dele. Se entregue para ele, irmão. Glória a Deus. Quer ser filho de Deus? Agora é o momento de você entregar a sua vida para Jesus. Esse é o momento. A gente não precisa perguntar, você entrega? Você entrega? Não, é você e Deus. Você mesmo vai entregar. E você vai passar a buscar o Espírito Santo. Se é precisar para ser batizado, porque não existe renovação de batismo, não. Existe sim, se batizar mesmo de fato e de verdade, matar a velha criatura. Eu tinha até comentado sobre isso, irmão, porque há um perigo com isso. É uma coisa que o Espírito Santo me ensinou também. É melhor eu estar com a velha criatura ainda dentro de mim viva, porque pelo menos ainda eu tenho tempo de matar essa velha criatura,
do que deixar ela dormente. A pior coisa é deixar a velha criatura dormente, porque essa velha criatura, ela pode despertar daqui 10, 20, 30, 40 anos. Imagina, irmão, você 40 anos no Evangelho, para a velha criatura ressuscitar. Isso que eu acho que é muito perigoso. Não, se eu estou com a velha criatura, eu vou matar ela hoje. Amém? Aí você mata a velha criatura, você renova a tua aliança com Deus, você refaz também uma aliança com Deus. Irmão, se você realmente foi tocado pelo Espírito Santo, aí depois se vem, vai procurar a pastora, vai conversar com ela, vai marcar até o batismo para você, porque está na hora de nascer da água e nascer do Espírito. Amém? Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor, leva-nos, meu Pai, para essa intimidade com o Senhor. Leva-nos, meu Deus, para esse encontro contigo, Senhor. Queremos, meu Pai, realmente conhecer o Senhor de fato e de verdade. Ter, meu Deus, um encontro com o Senhor. Por isso pedimos ao Espírito Santo, nos transforma, nos lava, nos purifica. Enche-nos, meu Pai, do Teu Espírito Santo, porque queremos, meu Pai, fazer somente a Tua vontade, meu Deus. Queremos, meu Pai, não viver uma vida religiosa, mas uma vida de intimidade com o Senhor. Uma vida de verdade, uma vida real. Queremos, meu Pai, ver o Senhor com os nossos olhos da fé. Então vem, Espírito Santo, na vida de cada uma dessas pessoas. Abençoa a vida de cada uma dessas pessoas. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, fala para Ele: eu entrego a minha vida ao Senhor. Ou renova uma aliança com Deus. Refaz uma aliança com Ele, para que você seja cheio do Espírito dEle, para que você venha receber as boas coisas que vêm do Senhor. Adoramos a Ti, ó Pai, adoramos o Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Agora pega na mão da pessoa do seu lado, ore por essa pessoa, ora por ela, oh Deus. Abençoa, meu Pai, a cada família. Abençoa, meu Deus, a cada pessoa, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Renova, meu Pai, a vida dessas pessoas, Senhor. Ó Espírito Santo, essa corrente de mãos dadas, meu Pai, que venha, meu Deus, cada vez mais, meu Deus, que essa pegada venha ser a pegada do Espírito Santo, venha ser a pegada de Deus na vida dessa pessoa, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Porque de repente tem pessoas, meu Pai, que aqui se encontram, precisam de uma sabedoria. Alguns estão aqui porque precisam, meu Pai, resolver a sua vida. Ah, Deus, em nome de Jesus, meu Pai, nós falamos: ó Deus, eu quero resolver a minha vida, mas pedimos, meu Deus, que seja renovado e que seja resolvido, Senhor, pelo Teu Espírito, ó Pai. Abençoa, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. E renova, Senhor, a nossa fé, a nossa força e as nossas esperanças. Repete assim com o pastor: Senhor Jesus, a minha vida é do Senhor. Diga assim: ó alma, ó minha alma, se regozija na presença do meu Pai. Paizinho querido. Diga assim: eu te amo. Do fundo, eu te amo. Eu adoro o Senhor. Por isso, Senhor Jesus, o meu corpo é do Senhor. O Senhor me chamou. E eu digo: eis
Eis-me aqui. Eis-me aqui. Abba, Pai. Pai. Eu te amo Eu te amo. e eu te adoro. E eu te adoro. Amém. Palmas para Jesus. Amém, irmãos? Isso é ter uma intimidade com Jesus. Amém? Palmas para Jesus novamente. Passar a pastor. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.